Olá, 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 pessoas. Hoje, na terceira edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Piranhas, teremos um bate-papo com Ana Rodrigues, professora de Biologia da Escola Convivendo Copex, localizada em Piranhas, Alagoas. Peço só que aguardem a abertura do programa, aproveite e conheça o nome das integrantes e dos integrantes do projeto, ok? Que a gente tenha uma boa viagem. Olá, boa noite a todos, boa noite à nossa convidada, a Ana. Muito obrigada por estar aqui hoje, debatendo com a gente. Espero que seja uma discussão muito produtiva. Espero não, tenho certeza. E na primeira pergunta, a gente queria conhecer um pouco você melhor, saber onde você nasceu, onde você mora. Boa noite, Ana Luísa, né? Primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu recebi o convite da primeira vez, mas infelizmente eu não tive condições de participar, mas estou muito feliz que dessa vez tenha dado certo. Quero agradecer, externar o meu carinho pelo professor Vina, né? Foi meu professor, muito querido. E agradecer também a você, tá? E a equipe também. Eu moro aqui em Piranhas, já tem mais de 15 anos que eu moro aqui. Eu nasci em Paulo Afonso, mas na verdade eu só nasci em Paulo Afonso porque eu sou de Inhapi, minha família toda é de lá, meus pais são de lá. Então, assim, é como eu falo, eu só fui nascer em Paulo Afonso, só sou baiana porque eu fui nascer lá, mas eu sou alagoana. Morei a minha vida inteira aqui em Piranhas, praticamente, e minha família todinha é de Inhapi, né? Eu sou de uma família somos em 10, né? E aí eu sou a mais nova, então a família toda é de Inhapi e eu estou morando aqui já há um tempão. Pronto, Ana. Agora eu queria saber para você se a educação, de que forma a educação contribui de que forma a educação contribui para a conscientização ambiental. Ok, Ana. Em relação à conscientização ambiental, eu acredito que a educação ela é primordial, ela é fundamental, indispensável, né? Não tem, quando a gente fala em conscientização ambiental, a gente já imagina na educação. Não que tenha que acontecer somente na escola, né? Que tenha que ser somente a partir da educação. Mas a gente tem noção de que a educação ela é primordial para que essa conscientização ela aconteça. Por quê? Quando eu falo isso, que ela é essencial, eu diria essencial, é porque a gente sabe que nós, professores, a gente acaba mediando, né? E aí a gente acaba instigando os nossos alunos. Então, a gente faz com que esses alunos eles consigam refletir e aí se conscientizar. Então, a escola ela tem um papel fundamental nessa questão ambiental. A gente sabe que os nossos alunos, eles aprendem bastante com a prática, né? Eu como professora de ciências, eu gosto muito da prática, do contato ali direto, então acho que o aprendizado ele se torna muito significativo, apesar de que com a pandemia a gente tem encontrado muitos desafios em relação a isso, mas é fundamental, é a partir dali, é a partir da educação que a gente vai conseguir colocar nos nossos alunos e fazê-los refletir. Eu acho que a partir da reflexão, a partir do momento que os alunos entendem que há um problema e que a gente precisa solucionar, que está relacionado e implica na nossa sobrevivência, a partir daí começam a surgir questionamentos e aí até soluções. Então, é a partir de pequenas atitudes no nosso dia a dia. Isso é iniciado principalmente na sala de aula. Ele absorve
as informações, né, constrói conosco informações, e aí eles acabam também transmitindo essas informações no seu dia a dia, em casa, né, até na própria escola, com outros colegas. Ana, você acha que a educação ambiental deve ser colocada como disciplina específica no componente curricular? E por quê? Ana, na verdade, na teoria, a gente, os parâmetros curriculares nacionais já fazem essa exigência que a gente trabalhe de forma interdisciplinar, né, a educação ambiental, porque, na verdade, a gente na teoria funciona dessa forma. Na prática, não funciona assim, porque geralmente são as disciplinas de quê? Geografia e ciências que trabalham esses temas, e biologia. Mas, na verdade, na teoria, sim. Na teoria, já é para isso acontecer, né? Do sexto ao oitavo ano, na verdade, o nono ano hoje, que é a oitava série, já é para acontecer. Não só na disciplina de ciências de geografia, que é mais comum, mas em todas as disciplinas. A gente sabe que são muitos os desafios, né? E isso raramente a gente vê acontecer, porque muitos professores, né, matemática, física, química, acabam que, de repente, não conseguindo trazer esses temas para a sala de aula. Por quê? Não estou culpando o professor, porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que existe uma grade curricular aí, que o sistema é totalmente conteudista e a gente é cobrado para dar todos esses assuntos, a gente tem um tempo, então a gente tem que se transformar em um tempo onde a gente tem que transformar um tempo que não existe, né? A gente precisa estar na sala de aula, a gente precisa planejar, e para a gente debater esses temas, vários professores também precisam ter aptidão e conhecer, porque a gente sabe que quando se fala em educação ambiental, esse tema ele é bastante, vamos dizer assim, que ele é atualizado constantemente, né? A gente vê que a mídia ela ajuda nessa divulgação do que está acontecendo e a gente precisa estar atento e acompanhar tudo isso. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho sim que é fundamental que essa disciplina ela deveria existir, né? A gente sabe que esse tema deve sim ser discutido, mas se tivesse uma disciplina específica, eu acredito que os benefícios seriam maiores. Talvez as exigências fossem maiores, porque são muitos desafios que nos impedem hoje, eu falo enquanto professora, para trabalhar certos assuntos em sala de aula. Como eu citei, vem a questão do tempo, né, do planejamento, aí a gente também esbarra na questão financeira, e aí até na própria motivação, né? A gente sabe que o profissional hoje da educação, ele trabalha em várias escolas, e aí tempo para ele, o tempo para o professor hoje em dia é precioso. Então, ele acaba não se dedicando o tempo exclusivamente para uma escola, e aí acaba também ficando atropelado e até cansativo, né? Mas seria, sim, importante, eu acredito que futuramente vai ser uma exigência e a gente possa ter uma disciplina para a educação ambiental, sim, como exigência, né? Porque algumas escolas até hoje em dia já têm essa disciplina, mas eu acredito que se tivéssemos como exigência, a gente teria uma maior, um trabalho maior em cima disso, e até com possíveis transformações, reflexões, e com a conscientização maior do nosso alunado. Geraria mais resultado em cima dos alunos, porque os alunos estariam com contato direto, né, com a matéria, em forma de curso até, seria bom para os alunos. Falando nisso, eu queria muito saber como a sua matéria... Eita, desculpa. Você Pode gostaria falar. Desculpa se eu te interrompi, acho que eu interrompi sua fala? Não, pode falar. Tá certo. Desculpa, viu? Eu queria muito saber em relação à sua matéria, que é biologia, e qual a relação ela faz entre a educação e o meio ambiente.
Então, Ana, para mim, eu estou numa situação mais confortável, né? Na disciplina de ciências, a gente acaba tendo que trabalhar alguns temas relacionados ao meio ambiente. Tanto na disciplina de ciências, né, que acontece no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, como no ensino médio, na disciplina de biologia. Então, a gente acaba tendo alguns temas na grade curricular. Então, fica mais fácil para adequar e trabalhar dessa forma esses temas. Aí, como eu já disse, na verdade, todos os professores deveriam trabalhar esses temas relacionados às questões ambientais, né? Mas a gente sabe de todas as dificuldades. Então, para mim, eu me encontro numa situação mais confortável para trabalhar. Eu trabalho na Copex, já na escola Convivendo, né? E desenvolvi lá alguns projetos. Já trabalhei em outras escolas também, em Canindé, mas lá na Copex eu consegui desenvolver alguns projetos em relação à educação ambiental. No dia a dia, durante as aulas, a gente acaba abordando esses temas, discutindo, fazendo debates, e a gente percebe que a gente vai plantando a sementinha ali, né? O aluno, um dos temas, por exemplo, do oitavo ano, a gente leva para a turma, o assunto fontes e tipos de energia. Então, a partir daí, eu estou falando desse tema porque era um dos temas que eu estava discutindo semana passada, e a partir daí você consegue levantar vários tópicos, né? Economia de energia, falar sobre recursos renováveis e não renováveis, o que acontece, né? De que forma a gente pode colaborar com o meio ambiente, de que forma isso afeta e prejudica o meio ambiente, porque, na verdade, o que acontece? A gente precisa conscientizar o nosso aluno. Essa conscientização, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir através da sensibilidade, né? Ela pode vir através do conhecimento. Então, a gente precisa, de fato, conscientizar os nossos alunos, certo? Então, na minha disciplina, eu trabalhei 2 projetos que eu achei que foram, assim, muito relevantes, eu acho que marcaram muito para mim enquanto profissional, que foi eu trabalhei com horta na escola, e também um projeto que foi com o bioma Caatinga. Então, assim, são projetos que saem ali do ambiente escolar, da sala de aula, né? E a gente consegue fazer uma prática, porque eu acredito muito que quando o aluno ele tem esse contato direto, seja num projeto, numa aula prática, o aprendizado ele fica muito mais significativo. É como se fizesse sentido. O que ele vê na teoria, aplicado na prática. Então, o projeto da Ana, horta na você escola. poderia falar, desculpa te interromper, você poderia falar um pouco mais a fundo sobre esses projetos que você desenvolveu? O projeto do bioma da Caatinga, das hortas. O da horta na escola, eu desenvolvi com ensino fundamental, somente, né? E aí eu fiz 2 anos, e era um projeto que os alunos gostavam muito, porque dentro da minha disciplina, no fundamental, a gente vê a questão do trabalho solo, a germinação, então tudo isso eu pude aplicar no projeto da horta. Então, como é que iniciou esse projeto? Eu fiz o projeto, e aí a gente foi para conversou com a escola aceitou, e aí a gente conversou com os alunos. E os alunos, claro, quando você fala em ter que sair da sala, por mais que não saísse da escola, mas só o fato de ser extra classe, de você sair da sala, ali já mobiliza os alunos. Então, o projeto iniciou, né, a partir de vários debates, roda de conversa, e a gente falando da importância da horta, do solo, e aí a gente começou com a produção de mudas, e a partir daí os alunos começaram a acompanhar aquela germinação, então a gente utilizou várias espécies, então eles começaram através da produção de mudas. E a partir desse momento, desse acompanhamento, a gente produziu os canteiros, tudo isso foi feito com a ajuda dos alunos, né? E a gente tinha que estar em horário oposto na escola, então por isso que eu falo que é um grande desafio hoje a gente trabalhar enquanto professora, né? Eu falo, trabalhar projetos, porque requer muito tempo.
Então, aí a gente foi para a produção dos canteiros, e aí levantamos os canteiros, os alunos super empolgados, que eles gostam bastante, é tanto que a gente fez 2 anos consecutivos, e eu fiz no ano seguinte eles cobrando. Então, às vezes, eu pensei assim, não vou fazer esse ano, porque me tomou muito tempo, e eu estava um pouco atarefada, que eu estava fazendo o curso de engenharia agronômica também, mas, assim, o anseio dos meninos, o desejo, a cobrança veio, e aí eu não tive como dizer um não. Então, a gente desenvolveu novamente. E aí, a gente, depois da produção de mudas, a gente fez os canteiros, e aí a gente fez o transplante para os canteiros. Eles já vinham acompanhando a produção das mudas, né, todo o desenvolvimento, e aí eu pude trabalhar com alguns professores, o de geografia, principalmente, matemática, português, e aí a gente conseguiu plantar essas mudas e acompanhar todo o desenvolvimento. E não ficou só nisso, não. A gente fez uma visita ao lixão da nossa cidade, né? Na época, a gente fez uma visita porque a gente queria trabalhar também a questão social, então a gente queria mostrar a realidade para os nossos alunos, já que nossos canteiros foram, a gente utilizou material reciclável, e aí no final, a colheita, a gente fez a doação para o pessoal da fábrica de reciclagem, né, de resíduos sólidos. Então, a gente fez a visita lá no lixão, a gente teve o acompanhamento do engenheiro do florestal do município, a gente fez uma visita lá na sementeira, né, então, assim, foi todo um trabalho, e foi um trabalho muito prazeroso, né? Os alunos, eles realmente se identificaram, eles tinham um diário, eles tinham que fazer o acompanhamento e anotar, e no final eles tinham que nos entregar esse diário para avaliar. Então, assim, foi uma troca de conhecimento muito bacana. E aí o ensino médio também participou de um projeto comigo, que foi Convivendo com o Bioma Caatinga. É um projeto que a gente fala, quando a gente fala em questões ambientais, a gente fala em vários biomas, a gente tem que valorizar primeiro o que está da gente, né? A gente está nesse bioma, a gente convive com esse bioma caatinga. Eu sempre falo, para a gente querer mudar e trabalhar a educação ambiental, a gente tem que contar pelas pequenas coisas, são pequenas atitudes, são coisas que façam sentido no nosso dia a dia. Então, a gente trabalhou o bioma caatinga, a gente fez trilhas, a gente quis analisar como estava a questão principalmente da vegetação desse bioma, e aí a gente fez algumas trilhas, a gente avaliou como que está, junto com alguns professores, foi feito isso de forma interdisciplinar, o professor de geografia ajudou bastante, né, e aí a gente envolveu a professora de português, porque foi criado um momento depois de um seminário, e eles tiveram também que produzir uma redação, a melhor redação foi premiada, e foi tudo envolvendo o bioma caatinga. Então, quando a gente fez o trabalho do bioma caatinga, a gente foi a campo, a gente analisou a questão do bioma, a gente viu a questão de como estava a preservação desse bioma, né, porque a gente fez algumas trilhas, a gente esteve em alguns locais, e os alunos, eles coletaram dados, imagens, e depois tiveram que expor em um seminário para toda escola essa situação, certo? E aí, buscando, claro, sempre tentar encontrar soluções e entender que nós, né, a gente acaba aqui causando todo esse caos ecológico, porque nós somos responsáveis, o ser humano é responsável pelo que está acontecendo no meio ambiente, mas ele tem que entender também que são as nossas ações que irão fazer a diferença, irão, de fato, melhorar e colaborar para que a gente consiga sair desse caos. Então, a gente pode utilizar as nossas ações de forma benéfica e de forma maléfica. Então, foi um projeto que eles apresentaram e depois eles fizeram também um levantamento da vegetação e foram também à Feira Livre da nossa cidade. Porque na feira, não sei se você já viu, Ana Luísa, há uma comercialização, né, de algumas plantas, até para chá, até para comércio, até para ornamentação. E aí eles fizeram um levantamento dessas plantas, e aí para identificar quais seriam as plantas nativas do nosso bioma. Então, assim, também foi um projeto muito bom, né, que no final houve uma culminância com
com festa, a gente foi para o Angicos, envolvemos também a questão histórica, né, já que a gente teve no Angicos, envolvemos a professora de História, que tem todo esse contexto histórico do cangaço. Então, veja, um projeto, né, do meio ambiente, onde a gente teve a participação, acho que foram 6 professores, geografia, biologia, a gente teve português, história, matemática, porque eles tiveram que fazer a coleta de todos esses dados, quantificar, certo? E aí a professora de matemática deu todo esse auxílio para que eles fizessem os gráficos. Então foi um projeto que mobilizou a escola inteira. Eu fiz, na época que eu fiz esse do bioma, eu estava no IFAL, fazendo o curso de engenharia agronômica, eu fiz até o 6º período, né? Depois eu tranquei porque eu não estava conseguindo conciliar com minha vida profissional, e aí a pessoal também, eu estava viajando muito para Caju, que eu estou com um projeto para engravidar, e estou viajando bastante para lá para fazer todo esse tratamento. Então, assim, eu tive que trancar, mas na época eu fiz como um projeto de extensão pelo IFAL, e mobilizou a escola inteira, foi muito bacana. Eu fui apresentar no Rio Grande do Norte também, a gente apresentou esse trabalho lá, então foi muito prazeroso. Infelizmente, esse ano, né, com a atual situação que a gente se encontra, da pandemia, a gente precisa se adequar, mas está complicado para que a gente possa desenvolver, para que haja essa questão do contato direto, né? Mas é claro que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, as mídias, né? Mas, assim, é bem diferente, os alunos, há uma certa exigência, apesar de eu estar dando aula de forma presencial, mas seguindo todos os protocolos, então, assim, os alunos sentem falta, porque eles já estão acostumados, que sempre a gente faz um projeto ou outro, mas a gente precisa se adequar, e é um período de adaptação, né? Eu ainda sinto muita dificuldade. Sim, exatamente. Ana, E é muito incrível essa questão, esse seu projeto, porque ele envolveu diversas áreas, diversos professores ao mesmo tempo. E, tipo, eu nunca vi um projeto envolver tão bem e tão bem estruturado os professores e os alunos. E eu tenho certeza que ele deu certo. E eu, falando nisso, eu tinha uma pergunta para saber como é que estava a consciência ambiental dos alunos e dos professores quando eles entram, quando eles começam a lidar com esse tipo de projeto. então, Ana, em relação aos professores, né? Como eu disse, até para a gente, enquanto educador, para mim, não que já sou um pouco da área, eu conheço um pouquinho, né? Porque na minha formação, a gente já entra um pouquinho nessa área da educação ambiental, apesar de que eu acredito que a gente deveria, eu falo, nós professores deveríamos sempre ter uma formação continuada nesse sentido, já que a gente sabe que as questões ambientais, elas sofrem mudanças rapidamente, né? Rapidamente, e aí a gente precisa acompanhar, e a gente precisa de domínio, saber de todos esses, não de todos, mas saber desses assuntos que são abordados aí, principalmente pela mídia, e que afetam a nossa sobrevivência, porque quando se fala em meio ambiente, a gente tem que se incluir nele, né? Então, em relação aos professores, eu acredito que a gente deveria estar tendo, sim, sempre informações aí em relação a isso. A conscientização dos alunos, eu sempre falo o seguinte: nossos alunos, eles precisam ser instigados, entendeu? Se eu só falar, a gente precisa ter consciência ambiental, a gente precisa jogar o lixo na lixeira, a gente tem que usar água de forma racional, a gente precisa apagar a luz quando a gente sai do ambiente, porque são recursos renováveis que são utilizados. Então, quando eu falo, é como se eu ou qualquer outro professor, eu entendo que é como se eles não conseguissem absorver de fato ou entender, né? Pelo menos a maioria, alguns conseguem, mas então fica essa dificuldade de como a gente conseguir conscientizar esses alunos. Porque, às vezes, na sala, durante a discussão, a gente está ali debatendo, discutindo, eles sabem que não podem jogar, porque as informações estão aí, não posso jogar o lixo aqui no chão e tal. Mas depois que sai ali daquela roda de conversa, você vê
que aquelas atitudes, algumas acabam continuam acontecendo. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente aprende através de punições, né? ou de premiações. Então, quando a gente fala sobre isso, e aí, às vezes, na sala, a gente no final faz uma premiação, dependendo do desempenho, como aconteça, vamos fazer uma conscientização na escola, e no final a gente faz um projeto, a gente faz uma trilha, a gente faz alguma coisa que eles se sintam motivados. Eu acredito que a motivação, ela é importante nisso. Infelizmente, não deveria ser assim, a gente deveria ter essa conscientização, mas infelizmente não tem. Então, a motivação, uma punição, eu acredito que ela se faz necessária nessa conscientização, entendeu? Para que os alunos possam, primeiro eles vão refletir sobre o tema, mas aí, para que eles realmente se engajem, se sintam motivados, você tem que criar uma expectativa e criar uma motivação mesmo, né? Alguns colegas até falam, não, mas aí você está, de certa forma, obrigando. Mas, às vezes, a gente, enquanto professor, a gente precisa criar situações e que o aluno, se ele não quiser fazer por livre e espontânea vontade, mas que algo motive para que ele faça. E, no final, a gente acaba vendo os resultados, porque, no final, ele acaba vendo que, de fato, aquilo é importante, que há um problema, porque eles precisam se conscientizar que o problema existe. A gente está, infelizmente, né, a gente está aí, as informações existem, a gente está vivendo um caos ecológico, eu falo isso, mas a gente consegue reverter essa situação, basta que a gente faça e transforme as nossas ações. Então, eu falo assim, o básico, o mínimo, se cada um fizer o mínimo, porque às vezes a gente acha, isso é muito banal, jogar o lixo no lixeiro, mas se todos fizessem essa pequena atitude, então a gente isso já daria uma grande diferença a nível mundial. Então a gente teve uma gincana na escola, né, que o tema era o seguinte: as pequenas atitudes mudam o mundo. E eu acredito muito nisso quando a gente fala em educação ambiental. Se cada um fizesse o mínimo, no final das contas a gente teria o máximo. Exatamente isso, e era o que a gente estava discutindo no outro programa da semana passada com o professor Ademilson. Ele estava falando em relação aos professores não terem, durante a sua formação, acesso não, ver esse tipo de conteúdo sobre educação e não saber aplicar com os alunos. Aí a gente cria aquela situação, eles também foram alunos e não tiveram acesso a isso. Aí agora a gente é aluno e tem que buscar por isso. E como é que vai ser? Como é que a gente cria essa consciência? Porque, assim, nossos alunos, Ana Luiz, eles repetem, né, o que eles veem. Então, a maioria das pessoas hoje não tem essa questão, essa consciência ambiental. As pessoas, elas acham mais cômodo jogar um lixo em qualquer lugar, elas acham melhor deixar a água escorrendo enquanto está tomando banho, é mais fácil deixar a luz acesa. Então, muitas pessoas questionam, por que os alunos têm que adquirir essa consciência? Porque eles vão repetindo aquilo que eles vão vendo durante o dia a dia. Então, eles repetem. Então, se a gente na escola tentar transmitir, né, que é uma troca, mas aí se a gente começar a instigar e fazê-los refletir, né, sobre esse tema e sobre sua importância e o dano que essas pequenas atitudes negativas podem trazer ao meio ambiente e à nossa sobrevivência, a gente consegue sim fazer uma diferença, porque eles estão acostumados de uma forma. Então, eles vão repetindo isso que eles estão acostumados, até de forma comportamental ali, repetitiva. Eles nem pensam nas consequências, vão simplesmente fazendo. Então, quando a gente começa a discutir isso em sala de aula, eles vão começar a repetir junto. E aí eles podem, sim, começar a rever essas atitudes, principalmente quando envolve a questão prática. E aí a gente consegue, em um pequeno grupo,
haver, sim, essa conscientização. Eu falo isso porque quando eu estou em alguma turma explicando, principalmente aí dando o exemplo que aconteceu essa semana, a gente falando sobre fontes de energia e aí recursos renováveis, então entrou a questão e como é que a gente pode fazer, né? Porque a gente fala de biocombustíveis, etc. Como é que a gente pode fazer para colaborar com o meio ambiente? Então, assim, aí no final você já vê alguns alunos, eita, não pode deixar, vamos sair, desligar o ventilador, né? Eu digo, porque a gente não adianta a gente só falar, pregar, a gente precisa agir, tem que ter ação, né? Então, assim, é importante essas discussões, é importante a gente falar, é importante porque se você mudar ou fizer pelo menos um grupo de alunos começar a refletir, você já fez muita coisa. Aí é que a gente começa a relacionar a família com isso, porque a gente, primeiro, dizem bem assim, a educação vem de casa, depois ela se estrutura mais na escola, e daí vai para a vida. Só que muitas vezes a gente recebe essa conscientização na escola, porque em casa a gente não tem acesso a isso. Eu, essa semana não, direto eu fico brigando por várias coisas, porque escova os dentes e deixa a torneira ligada. Qual a necessidade disso? Joga lixo no meio do mato. Ah, não, é porque tem um catador de lixo que limpa dia tal, dia tal, dia tal. Aí eu, como adolescente, passar essa mensagem para pessoas mais velhas. E às vezes pessoas que são meus próprios responsáveis. É muito, muito difícil. Os gatos que eu levo não é pouco, não. Ana, é muito difícil. É muito mais fácil você conscientizar uma criança, um adolescente, do que um adulto, né? Até porque a criança, ela vai, ou o adolescente, quando ela pega a informação, ela vai transmitir essa informação. Aí você diz os nossos responsáveis ou os adultos, porque a gente não pode nem culpá-los, já é uma questão cultural, mas a gente precisa fazer com que essa transformação ocorra, né? Às vezes é como você disse, é complicado chegar para os pais e querer ensinar algo que eles já vêm fazendo desde sempre daquela forma. Mas a gente não pode desistir e tem sim que estar sempre ali reforçando, se é para o bem da humanidade, porque eu sempre falo, essas atitudes a gente está fazendo em bem não só da natureza, do meio ambiente, porque a gente se inclui aqui, né? A gente precisa se incluir aqui na natureza, no meio ambiente. Então, é muito difícil. Eu sei o quanto que é difícil, né, essa questão da conscientização ambiental, principalmente quando se trata de pessoas mais velhas. É muito mais fácil você começar na educação infantil, ensinando, por isso aí a importância da sua primeira pergunta, se a gente tivesse como disciplina obrigatória a educação ambiental desde do ensino infantil, com certeza esses alunos eles já teriam uma mentalidade mais aberta, né? Eles já vinham mais conscientes. E aí, no ensino fundamental até o ensino médio, porque a gente não pode pensar só no hoje, a gente pensa na nova geração e na geração futura. Então, a gente teria, sim, uma sociedade melhor, né, mais consciente, que cuidasse, de fato, da natureza, porque a gente precisa preservar. A gente sabe que, eu lembro que quando eu era aluna, falava-se, os ambientalistas falavam, porque vai acontecer muita coisa relacionada à natureza, muito desastre e tal, e eles eram muito criticados, isso há 20 anos atrás, eles eram muito criticados porque 15 anos atrás, mais ou menos, eu era, e eles eram muito criticados porque era como se fosse eles estivessem falando algo que fosse inadmissível, que não fosse acontecer, sabe? E hoje a gente vê que, pelo contrário, eles até minimizaram diante de várias situações que a gente presencia. Porque hoje, se a gente for falar de educação ambiental, se hoje a gente for falar, as pessoas têm conhecimento disso. Quem não sabe hoje da real situação, né, do nosso planeta? Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, tem conhecimento, diferente de épocas anteriores, que é como se fosse algo que não faz parte da nossa realidade. Hoje as pessoas têm consciência. Quando eu falo, pelo menos no
sei se consciência, mas tem entendimento do que está acontecendo. Falta ter coragem, né, de querer fazer o diferente, de mudar o comportamento, mas conhecimento já se tem. Então, o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga mudar esse comportamento? É porque realmente é como você falou, mudar hábitos é muito difícil, muito difícil. Por isso que é importante começar a educar desde cedo. A importância da educação aí na questão ambiental, porque você vai inserindo desde cedo e é muito mais fácil para uma criança absorvendo e se tornar um adulto consciente, falando na questão ambiental, do que você conscientizar uma pessoa já adulta. De que maneira? Eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria que aprofundasse em relação à maneira que as escolas e as famílias devem trabalhar juntos para criar uma consciência ambiental, não só neles, mas no estudante e o novo cidadão que está se formando. Então, quando a gente faz projetos, quando a escola desenvolve projetos, e aí faz com que os alunos eles reflitam e até mudem algumas atitudes, isso não fica restrito apenas ao aluno. Ali o aluno ele vai levar para sua casa, para sua família, ele vai comentar sobre o projeto com seus vizinhos, ele vai levar isso adiante, ele vai transmitir esse conhecimento. Então, eu acredito que dessa forma a escola ela trabalhando projetos, debates em cima desse tema, ele não vai ficar restrito apenas à escola. Isso tem um alcance maior. Eu lembro que eu fazendo esse projeto do Bioma Caatinga, eu fui chamada, né, um professor do IFAL, eu desenvolvi esse projeto na Copex, e aí eu era aluna do IFAL, e aí eu fui chamada por um professor do IFAL, que na época era meu professor, e ele disse que queria falar comigo, e aí ele falou, Ana, eu estou sabendo que está acontecendo tal projeto na Copex, e assim, é um projeto que deveria se estender aqui para o Instituto também, tal. Então, assim, você vê que era um projeto que aconteceu numa escola, numa cooperativa, numa escola particular, mas que não fica restrito apenas àquela escola. Então, aí eu disse, não, professor, a gente pode desenvolver sim, se precisar de minha ajuda, ele ensinava ecologia, nem está mais no IFAL agora. Ele foi transferido para outra escola, para outro instituto. Mas aí você vê, não fica restrito apenas àquele ambiente, sabe? Quando é um projeto que é desenvolvido, ele sai, os alunos comentam, e aí eu disse, como você ficou sabendo? Ele, não, eu fiquei sabendo porque um aluno desse projeto, que tem amizade com alguns alunos de lá. Então, veja que a gente não fica restrito apenas àquele ambiente, acaba aqui se estendendo. Então, eu falo, se você consegue fazer com que o seu aluno ele reflita sobre aquele assunto, seja o uso adequado da água, seja a forma de você trabalhar os recursos renováveis, seja o que for, aquilo vai refletir. O que a gente faz em sala de aula, ou seja num projeto fora da escola, aquilo reflete no aluno e na família, entende? Não fica só restrito ao aluno, vai muito além. E quanto àquela outra questão que você falou sobre a situação, esse daqui não é minha realidade. Na minha cidade tem verde, tem floresta, tem tudo. A gente sabe que aqui em Piranhas tem muita gente que vem de estrutura de agricultores, tem contato com a natureza, trabalha com a natureza. Você acha que eles têm essa consciência ambiental? Eles recebem e passam essa educação ambiental? Na verdade, voltamos àquela questão. Ele já tem, essas pessoas, né, principalmente trabalham na agricultura, elas aprendem, né, na prática a cuidar do solo, a fazer plantios, e às vezes, eu falo isso por experiência própria, às vezes quando você chega a determinado agricultor com alguma ideia, até para beneficiar e tentar melhorar, colaborar com aquela agricultura, a forma com aquele manejo, né, em relação a alguma cultura,
você sente a dificuldade, entendeu? Eles dificilmente vão aceitar a sua opinião, porque é muito difícil. É como se algo que eles já estivessem acostumados, que eles aprenderam com os pais, com os avós, e aí para que eles comecem a mudar, porque, ó, desse jeito não é legal, prejudica o solo, vai prejudicar o meio ambiente, contribui com o efeito estufa, a questão das queimadas, o desmatamento, mas aí para entrar na cabeça dele que isso de fato acontece é complicado. Então, às vezes não é pelo fato de ser agricultor que ele vai ter essa consciência ambiental, porque ele não aprendeu dessa forma. Ele não teve durante o seu estudo, alguns nem estudaram, né? Ele não foi trabalhado isso nele. Então, para você chegar a impor algo, porque você vai chegar com a informação e querer que ele mude, é muito complicado. Por mais que seja melhor para a natureza, por mais que seja melhor para o meio ambiente, eles relutam em mudar. Você precisa primeiro adquirir a confiança, isso aí é com o tempo. Então, assim, essa mudança é difícil. Então, às vezes, a pessoa, ela trabalha ali com o solo. A gente vive num lugar, né, que como você falou, a gente é privilegiado. Mas quando você leva, aí eu vou falar da nossa realidade, mesmo a gente tendo tudo isso, todos esses benefícios, a gente mora numa cidade pequena, onde a poluição, em relação a capitais, é muito menor, a questão da poluição dos rios mesmo, a questão do desmatamento, né? É diferente em relação a uma capital, mas mesmo assim, quando você vai conhecer os lugares, você vai fazer trilhas e vai andar, você vê a falta de consciência das pessoas. É lixo no meio, sabe, do bioma, é lixo, o pessoal desmata, o pessoal faz queimadas, então existe isso sim. Não há essa conscientização. Infelizmente, não há por parte eu estou falando no geral, né? Mas, assim, não há essa conscientização. Então, mesmo a gente nesse lugar privilegiado, falta, sim, conscientização ambiental. Então, quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder debater sobre esse tema, melhor. Como eu falo, os alunos, eles vão discutir em casa, eles vão comentar com os pais, eles vão argumentar. Então, pode fazer a diferença. Então, em relação aos agricultores, eu sinto uma certa resistência quando se fala em mudança, que é normal, quando você já está acostumado a agir de uma determinada maneira, você tem um manejo de lidar, e você acha que aquele manejo é o correto, que ali é o que dá certo. Então, você não entende que aquilo vai prejudicar futuramente. As futuras gerações, elas vão ser penalizadas. Para você introduzir isso na cabeça de um agricultor é complicado. Na verdade, a gente tem consciência que outra pessoa vai vir ali e limpar. Tipo, eu ouço muito, quando joga lixo na rua, diz, não, tem gente para limpar, tem gente que é paga para limpar. A gente não pode só depender da pessoa que está recebendo pelo aquele serviço. A gente tem que criar nossa própria consciência, né? E uma coisa, assim, que no nosso trabalho do bioma Caatinga e da horta, né, porque a gente acabou indo ao lixão, e aí a gente entrevistou vários catadores, e, assim, eu vi que muitos alunos se sensibilizaram, porque a gente foi vários dias no lixão, e nas nossas idas, a gente foi principalmente no período que o caminhão descarregava. Hoje em dia não acontece mais isso, né, com tanta frequência, que houve toda uma mudança, mas a gente foi no dia que o caminhão descarregava e a gente presenciou vários catadores sem um equipamento de proteção adequado, eles reviravam todas as sacolas, e assim, teve uma cena que marcou muito, sabe, os meus alunos que foram do fundamental, que tinham pessoas lá que tiravam e às vezes achavam alimento, e ali mesmo eles colocavam alimento na boca e se alimentavam. Então, assim, como eu disse, às vezes a conscientização, ela vem através da sensibilidade também. E ali a gente pode perceber da importância da gente fazer a separação do lixo em casa, porque ali eles abriam tudo, eles tinham
eles se machucavam. Os alunos entrevistaram uma senhora, um homem, uma mulher, então eles falavam que se machucavam, que acabavam adquirindo certas doenças por conta disso, mas que eles iam ter que abrir todas as sacolas porque era tudo junto. Então, se a gente pelo menos pudesse separar o lixo em casa, o lixo seco, eu sempre falo, pelo menos o lixo seco, o orgânico, eles, ao olhar a sacola, eles conseguem identificar, mas a gente faz o quê? A gente coloca tudo junto, porque é mais cômodo, porque a gente se acostumou dessa forma, porque não custa nada a gente separar, não custa nada, é uma coisa, um trabalho mínimo que a gente vai ter. Então, é complicado, sabe? Aí você vê, uma atitudinha poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas, que elas catavam. Aqui em Piranha tem uma fábrica, né, de vassouras, que é feita através de garrafas PETs. A gente foi visitar a fábrica, e esses catadores de lá do lixão, eles fazem parte dessa fábrica, que é também uma cooperativa. Eles viram essas pessoas lá. E muitos ficaram sensibilizados, né, com essa situação, de ver que pessoas precisavam passar por isso. E corriam riscos de vida, porque uma relatou que teve uma vez contato com seringa. Para você ter ideia, o lixo do lixão era despejado lá. Na época, sim, era despejado lá. Então, eles tinham contato, então, arriscando a vida. E, às vezes, eu tive relatos isso na escola, que muitos, né, começaram a separar esse lixo. Quer dizer, a gente separou, e a gente teve a presença de um engenheiro florestal do município, e ele também conversou bastante com os alunos. E aí eu vi que esse trabalho trouxe algo positivo, sabe? Ficou não em todos os alunos, mas uma parte significativa começou a refletir, foi plantado lá a sementinha, entendeu? Aí, às vezes, por isso que eu falo, às vezes tem que ser quando se fala de educação ambiental, a gente precisa falar, debater e discutir, mas a gente precisa também fazer com que os nossos alunos entendam, nem que para isso a gente tem que usar a punição mesmo, a sensibilização. Falo punição, é porque muitas vezes a gente só aprende assim. Tem cidades aí que você é obrigado a fazer a separação, porque do contrário você vai ser penalizado financeiramente. E aí a coisa flui. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ser punido, para que a gente aprenda de forma mais rápida, né? Exatamente. Às vezes Mas é isso, a experiência foi muito... Desculpa te interromper, mas às vezes a gente precisa, assim, como aluno, não ter só aquele material escrito, não comemorar o dia como um feriado, dia do meio ambiente, dia feriado, dia de ficar em casa, tal. A gente tem que ter aquele conhecimento, vendo que realmente as pessoas que estão sendo já afetadas por isso. E outra questão que eu queria muito falar é sobre a mídia. O que você acha que ela tem feito? Porque a gente tem acesso a essas novas tecnologias, tem acesso 24 horas a notícias, redes sociais. O que isso tem feito com o meio ambiente? Em relação às novas tecnologias, eu acredito que são dois lados, sabe? Por exemplo, agora, ela está nos beneficiando, né? A gente está aqui tendo uma discussão, troca de experiência, e a gente está sendo beneficiada por conta dessas novas tecnologias. Mas, por outro lado, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, veio também o aumento na utilização dos recursos naturais, né? Houve um aumento aí na poluição do ambiente, né? Do ar, poluição dos rios. Então, houveram muitos transtornos. Eu não posso falar que as novas tecnologias, elas são prejudiciais ao meio ambiente, totalmente, nem também eu posso afirmar que elas vieram para beneficiar, sabe? Foram os dois lados. A gente sabe que, com o avanço dessas tecnologias, os recursos renováveis que são utilizados aumentaram de forma exorbitante esse consumo, e aí isso acarretou em vários
problemas ambientais, como eu já citei aqui, poluição, aumento do lixo, aumenta o consumo, que isso acarreta principalmente no uso desses recursos naturais, né, que poderiam ser preservados. E, por outro lado, a gente tem esses benefícios da tecnologia, onde a gente pode, principalmente aí nesse período de pandemia, a gente tem que usar essas tecnologias ao nosso favor, né? A gente precisa desses recursos para, de repente, fazer uma discussão, um debate, o que não é possível de forma presencial que aconteça. Então, a gente tem que saber lidar com essas informações. Eu sempre falo, e com essas tecnologias, eu sempre falo o seguinte, que, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é saber usar não vai faltar. Foi até um tema de um podcast que eu passei para que os alunos eles fizessem em relação a essa frase, foi muito bacana o resultado. Então, sabendo usar não vai faltar. Os recursos estão aí para serem utilizados, a natureza ela disponibiliza, né, desses recursos, e a gente precisa sim utilizá-los, porque a gente depende deles para a nossa sobrevivência. Eu não sou contra o avanço da tecnologia, porque a gente sabe que a questão econômica também é importante, mas a gente precisa ter eu sempre falo, a gente precisa saber usar. Sabendo usar, não vai faltar. Agora, o desperdício, ele é inaceitável, porque o que a gente desperdiça não é por necessidade que a gente utiliza esses recursos, o consumo é um dos piores inimigos do meio ambiente, a gente consome sem necessidade, né? A gente utiliza água sem necessidade, a gente acaba não usando de forma racional, então, assim, se souber usar, se usar de forma consciente, não vai faltar, sabe? Então, Ana, a gente utiliza essas ferramentas. Ana, falando nisso, eu queria saber muito como como estão os projetos sobre o meio ambiente durante essa pandemia. Você disse que parou, não foi por enquanto? E como você acha que isso vem afetando o meio ambiente? Porque é como você disse, a gente tem as ferramentas, as tecnologias, as mídias, a gente tem esse movimento todo para poder agir e a gente deixa tudo parado. Assim, prejudicou, sabe? Não tem como dizer que não, e os alunos, eles comentam isso. Tá diferente, porque muita coisa a gente não pode fazer, você tem que... Eu dando aula de forma presencial, mas mesmo assim os alunos, eles ficam restritos àquele ambiente, não podem se movimentar na sala, não pode ter contato. Então, a gente tenta trabalhar, como eu disse, a gente tenta trabalhar e se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente vê podcasts, a gente tenta trabalhar com essas mídias, debates, faz momentos de live também, de discussões, mas não é a mesma coisa, né? A gente sente falta desse contato, a gente sente falta de fazer uma trilha, de estar numa horta, de repente ir fazer uma visita à sementeira, ir a uma fábrica de material de reciclagem que nós temos na nossa cidade. Então, assim, são muitas, de a sementeira, então são muitas, a gente pode fazer muita coisa fora da sala de aula e, por conta da pandemia, a gente está impedido. Mas isso não nos impossibilita de trabalhar esse tema, e que a gente possa fazer essa abordagem. É claro que a gente vai se adaptando, não é a mesma coisa, a gente vai se adaptando a essa nova realidade, fazendo o que está dentro das nossas condições e do que a gente sabe, porque é um aprendizado. Eu falo que o professor ele teve que aprender a dar aula, né? Porque uma coisa é você estar ali no dia a dia dando aula com seus alunos, você faz uma trilha, você faz isso, outra coisa é você estar na frente de um computador, tendo que dar aula para os seus alunos e tornar essa aula prazerosa. Então, a gente também é aluno, a gente sabe. Você fica ali 10, 15 minutos, dependendo, você já está ali, não quer nem mais saber, não sabe nem o que é que estão falando, você não vai nem prestar atenção. Se aquela aula não for dinâmica e prazerosa, você nem assiste. Então, assim, a gente teve que aprender. A gente está aprendendo, né? Buscando. Então, é um desafio muito grande. A gente deixa de trabalhar esses temas, não. Mas a gente tenta adequar. Aí onde a gente usa, né? Usa o que a mídia oferece.
Como eu disse, fiz um Verdade. trabalho com podcast muito bacana sobre isso. Então, a gente vai adequando, vai tentando adequar à realidade atual. Verdade. Ana, a gente está com o tempo quase acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho super importante. E como você vem vendo a gestão pública agindo para contribuir com a consciência ambiental dos cidadãos? Olhe, eu acredito que a atuação da gestão ela é fundamental, sabe? Ela dá o pontapé inicial, que aí quando a gestão ela trabalha essa questão, vamos fazer, por exemplo, em relação ao lixo, vamos fazer a coleta seletiva, vamos, tipo, obrigar as pessoas da cidade, porque a prefeitura pode, né, criar algumas documentos ou leis que façam com que o cidadão ele seja obrigado a ter algumas atitudes que ele não está acostumado. Então, através da conscientização, claro, usando as mídias para conscientizar, e também através de punições, sabe? Eu acredito que o município, a gestão, ou de forma mais geral, seja municipal ou até a nível mais abrangente, possa fazer isso, de realmente exigir que aquele cidadão ele tenha um comprometimento, porque ele está, quando ele não tem essas atitudes, ele está prejudicando a sua vida e a dos outros. É igual o Covid. Se eu não me cuidar, eu posso colocar a vida do outro em risco. Se eu não cuido do meu ambiente, eu estou colocando a minha vida em risco e colocando a vida do outro em risco. E de todos os seres em geral, não só da espécie humana. Então, eu penso que a gente deveria ser bem, eu já sou um pouco drástica aí em relação a isso, mas deveria sim ter punições, deveria sim ser obrigado. A partir do momento que minha ação compromete a vida do outro, eu tenho que ser obrigada a ter determinadas atitudes e mudar alguns comportamentos. Eu vou até usar uma frase que é meia polêmica, mas é assim: quem bate esquece, quem apanha sempre lembra. Então a gente tem que apanhar bastante para poder deixar aqui grudado na nossa mente. E eu queria muito agradecer a sua presença hoje, professora Ana. Você foi incrível. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para a consciência de muitos alunos que estão assistindo, alunos, professores que estão motivando o nosso projeto. Queria agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Espero que volte. E eu queria, Ana Luísa, eu queria parabenizar, né? Parabenizá-los por esse projeto. Parabéns, principalmente nesse período de pandemia, né? Eu acho bastante significativo, então, parabéns. Agradecer mais uma vez ao professor Vina pela paciência que ele teve. Não, vamos fazer e se organizou para que desse certo. Muito obrigada. E obrigada a todos. E você, muito obrigada. Foi um prazer, tá? Falar com você. Eu já tenho assistido a algumas lives. Assim, foi um prazer imenso. Gratidão mesmo, tá? Por Foi um prazer para mim poder também. contribuir, né? Mas foi um prazer contribuir aí com vocês nesse projeto. Então é isso. Tchau. Até a próxima live da próxima semana, na quarta, às 7 horas. Tchauzinho.